A formação de um preço numa empresa começa pela identificação de quem são os diferentes consumidores dessa empresa. Na verdade, de quantos preços eu estou falando? Estou falando de um preço? Estou falando de 10 preços para o mesmo produto? Ou estou falando de 10 preços para 10 diferentes clientes? Tá? Ou seja, 10 produtos para 10 clientes. Então, primeiro passo é definir a qual preço eu estou me referindo. Segundo, por quê? Porque se você está definindo só um preço, eu vou entrar numa estratégia de composição desse preço. Se eu estou definindo 10 preços, eu tenho uma discussão estratégica anterior, que é qual o papel de cada um desses preços, como eles concorrem entre si. Qual a relação de preços que eu quero ter entre o meu portfólio de produtos e de clientes. Tá? Então, imagina quando eu falo de 10 clientes, eu estou falando, imagina que eu tenho 2 canais, supermercados e padarias, só para citar. Eu tenho 2 produtos, tá? Banana e laranja. Então, eu vou vender banana e laranja para supermercado e padaria. Qual é a interação entre eles? Se eu subir muito o preço da padaria, o supermercado rouba clientes da padaria, banana e laranja, ou só em banana, ou só em laranja. Então, eu preciso primeiro fazer esse diagnóstico, que normalmente você tem a partir de elasticidades e elasticidades cruzadas em modelos um pouco melhores de elasticidades. Tá? O passo seguinte, uma vez que eu defini quantos preços eu estou falando, eu preciso, e qual é a relação entre esses preços, eu preciso começar a definir qual a estrutura de preço. Então, eu defino qual é o preço que eu vou praticar, tá? Que eu quero praticar, ali usando uma das estratégias de preço que a gente já vem falando aqui na Teros há muitos anos, Cost Plus, Competitive Pricing, Revenue Management, Value Pricing. Tá? Mas mais do que isto, a gente, uma vez que você definiu esse preço, você precisa fazer a composição desse preço. O que é a composição? Bom, meu preço, qual que é a minha política de alçada, qual que é a política de descontos, por exemplo, estratégias de trade que eu tenho para aquele público, qual é a política que eu aplico depois. Cheguei no meu preço efetivo. Qual que é a minha base tributária? Quanto disso é tributos? Quanto disso é custo direto? Quanto disso é overhead? E qual que é a minha margem no final? Esta construção, tá, que a gente usa em geral ferramentas como Waterfall, bem simples, tá, ela precisa estar muito clara uma vez que eu defini para toda a companhia, não só para a área de pricing. Tá? E a área de pricing tem que ter a capacidade de fazer isso no nível cliente e depois no nível agregado daquele produto, daquela categoria, daquele segmento. Tá? E por que isso é importante? Porque você precisa enxergar nesse processo qual que é a margem que você tem para, inclusive, arbitrar conflitos entre produtos ou entre canais. Tá? Por exemplo, você vende para uma distribuidora e você vende para um cliente final, mas essa distribuidora também chega no cliente final. Você precisa saber o seguinte, não adianta eu chegar e dar uma alçada de desconto maior para a distribuidora para bater a meta do final do mês, porque eu estou sacrificando a venda direta do mês seguinte, porque esse cliente final vai comprar mais barato via distribuidora e eu estou sacrificando margem. Então, quanto de desconto eu posso dar? Em trabalhar com margens negativas, em geral, é péssimo. Tá? Com pouquíssimas exceções, é um desastre. Mas é comum você chegar nas empresas e encontrar clientes com margens negativas porque eles não querem perder determinados volumes. Tá? Na verdade, ali tem um erro de precificação ou tem um erro de competitividade. Essa estrutura de formar o preço vai te garantir que você entenda onde está o seu problema. Tá? E o último passo desse processo é que assim, quando você entende quais são as interações entre os seus preços e qual é o espaço que você tem dentro de cada preço para operar, você consegue ser mais assertivo, inclusive nos instrumentos que você dá para o comercial para ele executar sua venda. Não adianta ficar num conflito com o comercial, falando que o comercial precisa de mais preço, você não quer dar diferença de preço porque você não cumpre a sua margem de operacional, sua meta, e fica esse conflito e a venda não acontece. Na verdade, você tem que pensar estratégias de como fazer, como dar os instrumentos adequados para o comercial vender, falando, tudo bem, eu te dou um desconto, mas não vai no distribuidor primeiro, vai na venda final primeiro, que pelo menos eu preservo, no cliente final, pelo menos eu preservo algo de margem. Entendeu? Essa estratégia passa muitas vezes por alçada de desconto, mas muitas vezes até por linha de crédito, por outras políticas da companhia que precisam estar gerenciadas nesta lógica que eu chamo de implementação de preço. Tá? Mais uma vez, são várias variáveis. Fazer isso em cima de uma planilha é complexo. Se você tem um restaurante, ok. Se você tem uma
uma empresa de serviços pequena, você consegue fazer. Se a gente está falando de uma empresa com dezenas de produtos, com centenas de clientes, em várias regiões do país, esquece, isso é muito complicado, você vai ficar muito tempo tentando acertar e possivelmente você vai deixar muito mais dinheiro na mesa errando esse processo do que o custo de organizar isso na forma de um simples dashboard.